eu pretendo, na verdade, discutir, compartilhar uma certa experiência, né, que nós tivemos na produção do vídeo documentário Um Dia Nublado, o Cinema nas Greves do ABC, que a gente lançou aqui em Florianópolis em 2014, na Fundação Badesc. Ele foi exibido na Escola de Comunicação e Artes da USP, foi exibido na Universidade Federal de Pelotas, foi exibido no Avant Premier na Universidade Estadual de Londrina. Nós fomos vários circuitos universitários, na Argentina também teve uma boa acolhida. E aqui na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, ele foi exibido esse ano, uma semana depois da condução coercitiva do presidente Lula no aeroporto de Congonhas, de modo que acho que foi de todas as apresentações a mais tensa da plateia, parecia um pesadelo que estava se repetindo no Brasil. Mas então esse filme, podia passar o slide para mim? E a partir desse filme eu quero refletir com vocês essas questões que a Ana Veiga apresentou a respeito da censura, né? Ou seja, o modo como a censura ela implica em transformações no trabalho do artista. E esse é o letreiro inicial do vídeo. Este vídeo é dedicado a todos os artistas, jornalistas e cineastas que produziram material que tornou possível a composição da narrativa histórica a seguir, né? Então, nesse letreiro, eu coloco a minha posição enquanto historiador. É um historiador produzindo um vídeo documentário. E justamente pelo fato de eu já ter tido publicado nesse momento o livro História e Audiovisual, onde eu faço considerações não apenas a respeito do uso do audiovisual como objeto de análise da história, em termos da sua linguagem, mas também enquanto possibilidade de construção do conhecimento. E assim, o livro é como um filho, a gente não sabe onde ele vai parar. Então, uma vez eu descobri que ele estava sendo usado para uma justificativa da produção de documentários, uma série sobre história da ciência, justamente porque sem querer eu acabei fazendo uma discussão epistemológica de fundo, né? Ou seja, qual que é o estatuto do audiovisual enquanto forma de conhecimento, né? Será que é possível a gente usar essa ferramenta para, enfim, divulgar o resultado das nossas pesquisas e articular uma explicação a respeito de fenômenos, né? E aí eu fiquei me interrogando, bom, mas um historiador, quais seriam os procedimentos necessários para isso, né? Mas trabalhando com uma concepção de história que foi a minha concepção de formação, a concepção do século XX, né? Da gente considerar que, enfim, a história ela se faz com documentos públicos, né? A história ela é possível na medida em que é dado acesso ao historiador aos arquivos, né? A liberdade, enfim, de você ter acesso a essas coisas. E no início do século XXI, e isso é um processo que vem se desdobrando até agora, a mudança radical da política de direitos autorais tem colocado uma série de embaraços nesse processo que estão chegando à universidade e que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Então, se pode passar. A primeira coisa é a regra do jogo. A regra do jogo é aquilo que o Godard fala a respeito de qual que é a proposta do documentário. Então, produzir um documentário integralmente com material disponível na internet. Esse documentário ele foi produzido entre 2012 e 2014. Né? Ao longo desses 2 anos, nós tivemos as manifestações de junho de 2013, que colocou em questão o papel do mediativismo. E o vídeo ele foi diretamente inspirado pelo mediativismo na medida em que os cineastas que filmaram as greves do ABC eram, digamos assim, precursores desse mediativismo que fez sucesso nas redes sociais no ano de 2013. Né? Então,
é o propósito de eu não nem colocar, ou não usar, não produzir material, mas organizar o material difuso, existente, de uma maneira que ele adquira um sentido pela própria dinâmica da narrativa. O conceito de domínio público, né? Então, algumas questões. Domínio público, a princípio, isso é muito utilizado na música, na área da música popular. O domínio público se refere a obras cuja autoria, o autor já faleceu há mais de 50 anos. Né? Então, no caso das obras do Noel Rosa, elas eram consideradas de domínio público. As que eram Conversa de Botequim, que era uma canção feita em parceria com o Vadico, já não era, porque o Vadico morreu muito tempo depois. Né? Essa questão da parceria eu vou retomar depois. Por favor, pode passar. E aí o conceito de concessão pública, meio de comunicação que presta serviço de informação de interesse público, que é o caso das televisões, das rádios, né? E dos jornais. Então, na medida em que um jornal ele é vendido na banca de revista, você não pode ter acesso ao conteúdo do jornal, mas no momento que ele fica velho, ele vai para a biblioteca pública, eu posso ter acesso ao conteúdo desse jornal livremente. Não precisa nem ser historiador, qualquer cidadão pode ter acesso a esse tipo de documentação. No caso da televisão, pelo fato de ser uma concessão pública, também se partiria deste princípio a princípio, mas isso vem se modificando. E o trabalho do historiador ele se faz com base no acesso a esses arquivos. Havia até uma discussão nos anos 90, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa sobre o movimento estudantil nos arquivos do DOPS do Paraná, se qualquer cidadão teria direito a acessar aqueles arquivos ou se você precisaria ser um acadêmico, né? Para que, enfim, porque aquelas informações, né, produzidas por agentes da polícia política, se fossem tiradas do seu contexto, caíssem em mãos erradas, elas poderiam servir como instrumentos de chantagem, né? De modo que houve esse debate. Será que isso deve ser aberto a todo e qualquer cidadão, ou será que deve haver algum tipo de controle no acesso a essas informações? E acho que esse é o debate que está colocado hoje com a internet também. Bom, aí a questão da difusão do conhecimento, né? Eu cito aqui, na verdade, o Nestor Garcia Canclini, naquele livro Culturas Híbridas. Me parece que ele faz uma diferenciação muito interessante dos 4 projetos de modernidade e como que eles entram em conflito. Né? Primeiro, a inovação da linguagem. Né? As vanguardas estéticas elas têm que inovar constantemente a linguagem, inventar novas formas, novas palavras, né? Para revolucionar os códigos vigentes, e isso é considerado um progresso, né? do espírito humano. Contudo, o segundo projeto é o da difusão do conhecimento. A escola, a universidade, a biblioteca pública, nós precisamos formar as pessoas e transmitir um determinado legado cultural. Só que esse legado cultural ele sempre está em descompasso com essa produção das vanguardas que estão revolucionando esse código. Então, quando você aprende o código, ele já está desatualizado, né? E o conflito que tiver com o aperfeiçoamento das instituições e as estruturas econômicas, né? Democracia e participação e maior produção de riqueza e bem-estar social, né? E aí, quando a gente fala da inovação, a gente fala da inovação científica também, que sempre está revolucionando as formas de produção, e isso tem impactos no âmbito da economia. Né? No caso, no âmbito da economia, do cinema e da produção cultural de uma maneira geral, o que nós temos hoje é que o excesso de oferta, né? O excesso de oferta no sentido de que há muitas possibilidades, há muita oferta dentro dessas redes, elas tenderiam a reduzir o valor econômico. Né? A princípio, a economia seria a ciência que surge com a escassez. Né? Os recursos são escassos, logo você tem que administrá-los para maximizá-los. Na medida em que eles são abundantes, como o ar, você não tem como cobrar pelo uso
Tá? A água também era considerada assim, de modo que no processo da Revolução Industrial, com a política dos cercamentos, que é a primeira aula que a gente dá de Revolução Industrial na Inglaterra, os camponeses tinham as terras comuns, onde eles poderiam caçar, onde eles poderiam pegar água, onde eles poderiam coletar lenha, e de repente o rei manda cercar essas terras porque ele vai vender essas terras. A terra passa a ser objeto de compra e venda, e não mais de domínio através da força como era no sistema feudal, né, onde era uma concessão pela proteção, pela lógica da guerra, e não uma relação comercial. Então, essa é uma coisa que está, como o Walter Benjamin observa naquele texto clássico, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, o capitalismo ele chega na esfera da superestrutura da sociedade. O que acontece nesse âmbito é que se cria, então, o conceito de bens intangíveis, né? Coisas que não se pode tocar, né? Mas que são bens, são propriedade que devem ser protegidos. Então, esses direitos, o direito passa a ser objeto de propriedade também. Pode passar, né? E aí, com a Revolução Francesa, né, surge a primeira biblioteca pública do mundo. O conceito de biblioteca pública é para difundir e disponibilizar aquilo que é considerado um patrimônio, né, cultural, e no próprio conceito de patrimônio cultural da humanidade surge a partir dessa noção de que se criam museus, né? O Museu do Louvre, criado por Napoleão Bonaparte, é um resultado da Revolução Francesa, onde você parte do pressuposto de que aquelas obras de arte devem estar disponíveis a todos aqueles que desejam, inclusive que isso é importante para a formação dos cidadãos, né? Não é só um direito, mas é quase que um dever do Estado trazer as pessoas para conhecer essas coisas, né? Com a digitalização e a disponibilização pela internet, na virada do milênio, o que nós tivemos foi, por parte das bibliotecas públicas, né, um esforço de digitalizar e disponibilizar todo o seu acervo gratuitamente em linha, né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro começa a fazer esse processo, a Biblioteca Nacional de Portugal, ou seja, vamos difundir isso e colocar isso aberto, acesso público e gratuito. E aí isso se choca com outras concepções que partem do pressuposto de que informação tem valor e, portanto, se tem valor, pode ser comercializadas, principalmente cobrando mais das pessoas que atribuem valor a isso, né? Faz como um leilão. Pode passar. Então, se tem o caso da França, da biblioteca pública, também tem o caso que Walter Benjamin cita naquele texto Pequena História da Fotografia, que quando Daguerre patenteou o invento fotográfico, o governo da França comprou e colocou à disposição de toda a humanidade, porque considerou que aquela era uma invenção, uma contribuição muito importante, né? Mas essa medida ela não se tornou a regra, antes pelo contrário, ela é uma exceção dentro da história dos meios de comunicação. E eu citei aqui o Instituto Nacional de Audiovisual da França, que foi criado nos anos 60, ligado à Biblioteca Nacional inicialmente, hoje ele tem autonomia, e que ele funciona da seguinte maneira. Bom, já que as televisões são concessões públicas, o que acontece é que os canais de televisão da França enviam para o Instituto Nacional do Audiovisual toda a sua programação. É ele que arquiva a programação, tem catalogada toda a programação da televisão francesa, e isso é aberto a pesquisadores, você pode ir lá, consultar, pode inclusive copiar, se você precisar. É claro que tudo isso, para copiar, você paga, e paga caro, no estilo assim da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, onde o pesquisador é quase que um sócio colaborador da instituição, porque o preço da cópia já implica uma doação que você faz para a manutenção das atividades daquela instituição. Tá? Bom, pode passar. Aí, o Pacto Cultural do século XX.
né? Essa pergunta, quem faz é o Hobsbawm, naquele livro A Era dos Impérios. Quem revolucionou a cultura do século XX não foram os artistas que se propuseram a inovar a linguagem. E olha que eles faziam um manifesto, né? Um manifesto futurista, como deve ser a arte, como que nós faremos, vamos destruir os museus, vamos destruir toda essa velharia. A modernidade implica a adesão a um mundo completamente revolucionário. Mas as corporações que produziram a cultura de massas é que efetivamente revolucionaram, ou seja, a indústria do cinema, os industriais do cinema, a percepção de que o cinema era uma obra produzida coletivamente e em escala industrial. Os estúdios de Hollywood eram verdadeiras fábricas de sonho. E o cinema, nesse momento, é até a discussão que eu faço com os alunos de música, por que o Walter Benjamin não fala do disco? Por que ele não fala da música? Porque a música ela tem um suporte material. O disco era comprado e vendido como um livro. Tá? O cinema ele já era intangível. A forma de comercialização era similar à do teatro, você paga um bilhete e assiste uma vez. Né? Ninguém comercializava latas de cinema para assistir em casa. Uma visão anacrônica, né, das novas gerações poderia induzir a pensar que poderia haver esse tipo de prática, mas não era corriqueiro. Bom, o pacto dos historiadores. Né? E aí eu me remeto ao Pierre Nora, Jacques Le Goff, Os Lugares da Memória, e principalmente a relação entre história e memória, que a escola do Zanardi dessa geração passou a diferenciar, mas na verdade organizando, né, o lugar do historiador no século XX. Então, jornalistas, artistas, produzem a memória social, produzem as concepções que uma sociedade tem a respeito do seu passado e que são romantizadas, que são enviesadas segundo determinados interesses, que são estetizadas, mas a estética ela sempre tem algo a ver com a ideologia, como a Ana colocou. Eu também discordo do Fico. A moral é política, a política é moral, né? Ou seja, eu vou retomar isso. Então, e o historiador, ele faria um trabalho de pesquisa autônomo, independente e acadêmico. Ele escreveria para os seus pares. Esse seria o principal compromisso. E os professores de história seriam os vulgarizadores no âmbito da escola desse conhecimento produzido na universidade, enquanto a mídia falava com a sociedade de uma maneira geral. Esses lugares estavam definidos e a Escola dos Análises parece encontrar aí uma situação de conforto, inclusive, né, nesse lugar. O que acontece? Com a internet, você subverte isso, mesmo que você não queira. Eu vou dar um exemplo. A CAPES obriga que todas as teses e dissertações estejam disponíveis na internet, sem nunca ter feito um debate das consequências que isso poderia ter, né? Porque uma tese que está guardada na biblioteca de uma universidade vai ser acessada de uma forma. Uma tese que está disponível na rede pode, por um rastreamento, você achar o nome de uma pessoa, baixar informações sobre ela, né? Uma forma de pesquisa muito mais rápida e pontual que era possível de se fazer numa biblioteca onde você tinha que fichar o livro inteiro, no mínimo. E só um pesquisador, né, ou um jornalista muito interessado é que faria isso. O resultado é que você deixa de ter um público específico, né, como era, e passa a ser esse público difuso. Você não tem mais um controle editorial, né, que era fundamental não apenas para a censura, né, mas ele continua, digamos, a censura sempre houve e sempre continuou havendo no âmbito editorial, até nas revistas científicas. Você tem um conselho editorial, parecerista, que vai lá e diz, olha, isso não é adequado, ou esse artigo não merece ser publicado. Né? É uma forma de você censurar. Evidentemente que você, sendo especialista, você diz que essas informações elas não são procedentes, que as conclusões a que se chega esse trabalho não são adequadas e por isso você recusa, né, o que foi solicitado. Mas no caso
dessa privatização do conhecimento, e quando isso é levado para dentro da universidade sem uma discussão, começaram a haver determinadas práticas dentro da minha universidade e de outras universidades, de que pesquisas relacionadas com direitos de patentes estavam sendo feitas com banca secreta, né? E havia a recusa de publicar os resultados, porque isso ia reverter em patentes futuras. Né? Então você já produz o conhecimento pensando em vendê-lo, e portanto ele não pode ser publicizado. E nós estamos entre esses dois mundos. Né? Essa é a nossa situação atual. Pode passar. Bom, o audiovisual como fonte de conhecimento. Bom, eu falei aqui das publicações, dos livros, das teses, vamos ao audiovisual. Né? Primeiro, o lugar do audiovisual dentro da universidade, ele era visto como talvez material de apoio didático, de vulgarização, mas não como uma coisa a ser levada a sério. Isso na melhor das hipóteses. O preconceito que a Escola de Frankfurt criou em torno do cinema, da canção popular de rádio, de toda essa cultura de massas, segundo Humberto Eco, esse preconceito impediu que esses produtos culturais fossem analisados devidamente por especialistas da linguagem. Na medida em que ele apenas, que esses sistemas, né, estão... Aí pode passar, próximo tópico. Na medida em que a estrutura comercial voltada para o público mais amplo possível nivela por baixo, e aí essa estrutura dos meios de comunicação do século XX, que é uma estrutura piramidal, você tem uma emissora e vários receptores, né? Você tenta atingir o máximo de pessoas possível para que aquela produção cultural seja lucrativa. Então vou ter que vender para um maior número de pessoas, então vou ter que rebaixar a linguagem para tornar mais acessível ao que o Adorno diz, é que o público médio da televisão fala com uma linguagem de uma criança de 12 anos, tá? E fala para todos os públicos, tá? Então é um pouco isso. E essa repetição de clichês, no caso da televisão, sobretudo, né, ela busca não a bilheteria, mas a audiência. Né? E nesse campo, a audiência, ela sustenta a sua pontuação em termos publicitários, porque o que financia efetivamente os meios de comunicação é a publicidade. De modo que o Adorno tem toda a razão quando ele diz que o que a gente chama de produto, na verdade é brinde. A programação, na verdade, é um brinde para você fisgar a atenção do espectador para empurrar a publicidade, que é efetivamente quem paga a conta. Né? Bom, pode passar. O cinema e a televisão na ditadura militar. Então, a partir do que a Ana acabou de falar, existe a censura no cinema e existe a censura na televisão, e a ditadura lidava de uma maneira diferente com as duas coisas. Tá? Filmes que eram permitidos para público maior de 18 anos no cinema não necessariamente seriam liberados na televisão. Alguns eram liberados dependendo do horário e outros independente do horário. Né? Por quê? Porque os censores da ditadura tinham uma dimensão de que determinados produtos só iam circular em âmbitos de intelectuais, artistas, pessoas, né, de uma certa elite cultural e que teriam condição de compreender aqueles códigos, né? Mas se esses códigos fossem muito subversivos, nem esses eram tolerados. Então essa definição de público, existe até uma censura, um parecer de censura muito interessante que eu li sobre o filme Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade, onde o censor dizia assim, ó, tem um trecho aqui do filme que o cara diz que o poder não pode ficar todo na mão dos militares. Isso não é Inconfidência Mineira, tá? Aí, o filme era Tiradentes. Então, ó, tem uma parte que o padre fala no meio dos Inconfidentes que o poder não pode ficar na mão dos militares. Mas como é uma cena muito movimentada e só um público muito atento é que vai captar essa mensagem, não tem problema.
pode liberar, não precisa do corte. Até porque o filme é todo, né, documentado em fatos comprovados historicamente, nos autos da devassa e tal, faz toda uma defesa do filme. Mas então havia essa noção de que a comunicação aberta da televisão, ela tinha que sofrer maior controle do que a dos públicos restritos, dos teatros, dos cinemas, onde o sujeito paga o ingresso para voluntariamente assistir. Né? Pode passar. Então, no caso dessa condição do cinema, isso torna o público e a circulação dos filmes muito mais restritas. E no final dos anos 70, no Brasil, essa diferença vai ser bastante dramática. Né? Pode ser. Então, moral e política. Né? Críticas ao governo, às desigualdades sociais, aos costumes vigentes. Né? Basicamente, é disso que se trata a moral política. Você tem que respeitar a autoridade constitucionalmente instituída. Você não pode ficar levantando problemas sociais que possam gerar ódio, porque esses problemas devem ser levantados por profissionais especializados, como sociólogos, economistas, pessoas que trabalham nos institutos de pesquisa do governo e levantam dados socioeconômicos para instruir políticas públicas. Se deixar que outras pessoas se apropriem e façam agitação em termos de revoltas populares que possam surgir a partir daí, isso se torna perigoso. Né? E a questão dos costumes, que afinal de contas é o que regula a vida civil. Se nós temos um conceito de vida civil, né, de direitos civis, né, relacionado a direitos políticos, não faz sentido a distinção entre moral e política. Né? É a conduta dos indivíduos com os demais que está em jogo o tempo inteiro. Pode seguir. As greves do ABC. Né? Então, nesse documentário eu tinha algumas preocupações. Né? E essas preocupações foram surgindo na medida que o documentário era sendo feito e que os nossos assistentes de visionamento, que são as nossas cobaias, né? Estudantes que, vê e me diz o que você entendeu daqui. Né? Então, o que faltava, o que falta? Bom, primeiro, contexto. Né? Você tem que dar a dimensão de que era o maior polo industrial da América Latina, 300 mil metalúrgicos trabalhavam nas fábricas de automóveis e correlatos que apoiavam essas fábricas na região de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, né, que depois entra na ABCD, né, de modo que essa realidade também se transformou brutalmente, né, em função da própria transformação da indústria automotiva, o quanto de mão de obra que é necessário para desempenhar as funções para a produção de carros. E o contexto que é dado já de cara no início do filme, através de uma capa de jornal, do Jornal do Brasil, é o contexto de 1979. O espectador ele é jogado diretamente no dia 23 de março de 1979, onde determinadas questões vão sendo pautadas pelas notícias que vão circulando, né, do material que eu apresento da Veja, da Folha de São Paulo, né, da Globo, né? Todas essas notícias servem como um contraponto em relação às imagens que os cinegrafistas estão captando da greve in loco, mas que, e essa era a principal preocupação do filme, a maioria da população brasileira não estava vendo, não sabia o que estava acontecendo, que aquelas imagens circularam entre um público muito restrito, foram produzidas em condições heróicas, né, em termos de falta de material básico, de película para filmar, inclusive, né, contra uma situação absolutamente repressiva, porque, embora o AI-5 tivesse terminado, em dezembro de 1978, né, havia muita expectativa em torno das promessas de abertura que envolvia a reorganização partidária e a anistia, né, aos presos e exilados políticos.
Então esse era o contexto de março de 74. Bom, a cobertura televisiva. Esse primeiro dado, a Rede Globo atingia 36 milhões de pessoas diariamente no país. Um país que tinha cerca de 100 milhões de habitantes, né? Isso era algo que nenhuma bilheteria de cinema jamais conseguiria ter essa audiência. Pelo que os cinegrafistas me falaram, os diretores, o máximo de público que eles conseguiram em cineclubes, passando lista, passando filme em sindicato, em associação de moradores, em universidades, foi 250 mil pessoas, né, ao longo de anos, passando as datas de filme, distribuindo e tal. Né? Quer dizer, é uma luta muito desigual essa pelo direito à informação. A greve. Aí o problema da caracterização da greve, que aparece no filme, inclusive do Lula, o Filho do Brasil, a biografia, né? Como retratar esta greve? É uma greve que enfrenta o regime militar, que enfrenta o arroxo salarial, que enfrenta as multinacionais. Essas três coisas conjugadas. Então, você tem uma estrutura sindical, corporativa, autoritária, onde o dirigente sindical está sempre com a corda no pescoço, porque ele pode sofrer uma intervenção do Ministério do Trabalho, como aconteceu no dia 23 de março de 1979, em que Lula, o presidente dos sindicatos metalúrgicos, foi destituído por um decreto do ministro do Trabalho. Por outro lado, você tem a manipulação dos índices de inflação ao longo do milagre econômico, que produziu o arroxo salarial. Então, o economista, na época, o economista Eduardo Suplicy, fez uma denúncia da manipulação nos jornais, no jornal Folha de São Paulo, de que o governo estava maquiando o índice de inflação e que isso estava afetando as negociações salariais. Os trabalhadores estavam tendo perdas anuais, né? E as multinacionais são os patrões. A Volkswagen, a Scania, a Ford, né? As várias, a Mercedes, as várias multinacionais que estavam instaladas nesse polo, né? Evidentemente, eu não poderia tratar de todas essas questões no meu documentário, né? O reajuste salarial está lá colocado, a intervenção é a grande questão, né? Da narrativa das greves. E das multinacionais eu elegi a Volkswagen, né? Como um cineasta tem que fazer, você não pode falar de tudo, então você tem que eleger determinados personagens que servem como uma síntese, uma metonímia, né, daquela situação. Eu tomo a parte, tomo a Volkswagen como a mais popular, né, de todas as indústrias automobilísticas do período, e um dos principais anunciantes da Rede Globo e da Veja, né, para mostrar essa vinculação, né, aonde a gente discute, mas quem censurou? Foi a ditadura? Questões políticas? Pode seguir. E no caso, o Globo Repórter. O Globo Repórter era um programa que contratava documentaristas para produzir os programas, né? Isso funcionou até 78, 79. A partir dos anos 80, a Globo passa a ter o controle, que é o que acontece aqui. Então, Jorge Borducan, que era funcionário da Globo, ele produz um Globo Repórter, né? Os cineastas estavam lá cobrindo todas as greves, mas na hora do jornal não aparecia nada, ou quase nada, né? E ele manda, então, faz esse programa. Esse programa estava pronto e não foi ao ar, por uma decisão da Globo. A ditadura não teve nada a ver com isso, né? E aí a gente vê que a censura estava se dando pelo fato de que as multinacionais produtoras dos automóveis eram as principais anunciantes dos meios de comunicação. Então a censura se dá no âmbito da produção, né? O jornalista foi lá e fez o seu trabalho, mas quando chegou na redação, quem tem o poder de estabelecer o que vai ao ar ou não
deixa coisas de fora. E aí o mais interessante dessa pesquisa, né, que correu par e passo com a produção do documentário, é que no documentário tinha algumas imagens cuja qualidade destoava muito, né? No caso do filme Greve e do filme ABC da Greve, o linha de montagem um pouco menos, mas o Greve principalmente ele usa, e o ABC da Greve e o linha de montagem também usa, imagens da repressão aos trabalhadores no Paço Municipal, que é muito ruim, tem uma sujeirinha no canto, né? E eu perguntei, mas aquelas imagens com a sujeirinha no canto, quem é que produziu? Né? Aí houve uma controvérsia entre cineastas, teve um que dizia, não, que a gente produzia, depois trocava, todo mundo produzia junto, foi o que o Tapajós me falou. E o João Batista me disse, não, tinha um quarto cinegrafista aí, que era o cinegrafista da Rede Bandeirantes, que filmou, mas tudo que ele filmou, aquelas imagens espetaculares, não foram ao ar no jornal por uma decisão editorial do jornal. Não vão mostrar isso aqui porque vai dar razão para os grevistas e tal, né? E aí ele, por baixo dos panos, passou para os cineastas. Isso aqui é um documento histórico, inclusive, que o diretor não quis botar porque ele achou que não era conveniente politicamente, né? Ou comercialmente, né? Não é o caso. Bom, então essa questão de você... como que eu me relaciono para produzir esse filme, né? Esse filme tem umas coisas assim meio engraçadas, porque as pessoas acham esquisito a linguagem dele, né? É meio diferente, assim, não é o que se espera de um documentário comercial, como a gente vê na televisão, né? Quer dizer, a proposta do jogo dele é um pouco diferente. Você tem capítulos, você tem comentários, né? E você tem o uso de determinados recursos, sei lá, um letreiro, um fundo preto e letras vermelhas, e tudo isso é citação, na verdade. Tudo isso eu procurei produzir um documentário inspirado na linguagem dos documentários da época, né? Então, o Letreiro Vermelho ele vem lá dos filmes do Renato Tapajós, que ele produziu para o sindicato, né? Contratado pelo sindicato na época. E aí, esse recurso do uso de filmagens, de fotografias tomadas diante do monitor da televisão, esses caras, para contar a história da greve que estava acontecendo, eles não tinham acesso ao material da Globo, então eles iam e filmavam a televisão, fotografavam a televisão, depois montavam com a gravação, né? E assim eles conseguiam capturar, porque a Globo é detentora e proprietária dessas imagens. Aqui a gente não tem Instituto Nacional de Audiovisual como na França, né? Então a gente não tem acesso a esse material. O acesso que eu tive é o acesso que tem no site memoriaglobo.com. Ali tem um sítio com reportagens do Jornal Nacional sobre as greves do ABC. A questão é que você não pode baixar. Não só porque ele tem proteção contra qualquer programa, né, para baixar arquivos, como também a Globo se considera detentora dos direitos autorais. Então o que eu fiz foi o que os cineastas da época fizeram. Eu peguei o meu celular, que, como eu disse, é inspirado no mediativismo, esse documentário, peguei o meu celular e filmei o meu monitor de computador. Não sei se isso já se configura crime, você filmar o seu monitor de computador quando ele está passando alguma coisa. Mas foi exatamente o procedimento que eu tomei nesse caso. Então as imagens do Jornal Nacional que aparecem em preto e branco, em colorido, foram filmadas no computador. Felizmente a qualidade dos celulares hoje para filmagem é bastante boa, então as pessoas nem percebem isso. Bom, filmar a greve para mostrar e repercutir através de circuitos alternativos, né? Então esses filmes foram feitos no calor da hora, no desespero mesmo, né? O Joaquim, nosso amigo
agora eu falei o Joaquim Pedro de Andrade, o João Batista de Andrade, né, produziu o filme Greve em 2 semanas. Ele produziu um documentário de meia hora, tá? E o documentário estreou no meio da greve, no momento que os operários tinham feito um acordo e feito uma trégua, mas tinham se mantido em estado de greve, trabalhando preparados para voltar à mobilização caso o acordo não fosse cumprido, né? Então 2 filmes foram produzidos nesse sentido, né? Um deles, que é Um Dia Nublado, que eu dei título ao meu filme, mas que na verdade ele ficou conhecido como Greve de Março, porque Um Dia Nublado foi o título dado em função do Renato Tapajós tentar escapar da censura. O filme, na verdade, ele não tinha título, ele tinha um letreiro que era uma frase do Lula, uma frase assim muito estranha para um título de documentário, que é: que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores. Comercialmente inviável, esse título não cabe no cartaz. E esse foi um filme de encomenda feito para manter a chama acesa, o clima de mobilização entre os trabalhadores, encomendado pelo sindicato. Lula contratou o Tapajós sem ter dinheiro para pagar, né? E aí fica a contradição implícita desse filme. Bom, se a diretoria, que foi cassada pelo Ministério, não voltasse ao sindicato, e essa era a reivindicação, uma das reivindicações dos grevistas, né, o Tapajós não recebia. É muito simples. Ele não ia receber. Já o João Batista, que tinha outros recursos, ele faz o filme e ele lança o filme no meio da greve, né? Só que ele lança no Sindicato de Jornalistas em São Paulo, né? E o filme dá volta na quadra, fila de pessoas que queria ver o que a televisão não estava mostrando agora. Claro, isso foi possível em São Paulo, no Sindicato de Jornalistas, né? Portanto, atingindo um outro tipo de público que não era dos grevistas, né? E o engraçado é que o saldo da greve é que, se a gente compara a mensagem do Tapajós de manter o clima de luta e do João Batista de que é necessário recuar e reorganizar, o João Batista que venceu e não o Tapajós, né? Do ponto de vista da nossa. Bom, contratação dos cineastas, que eu já falei, né? E aí, no meio disso tudo, o papel do Leon Risman, né? Que estava filmando Eles Não Usam Black Tie. Coincidiu que quando venceram os direitos de adaptação da peça para o cinema, que haviam sido comprados por um argentino nos anos 60, então em 77 o filme, a peça volta a estar... Segundo o Risman, também a peça esteve censurada no Brasil, não sei que medida essas duas informações batem. E aí ele passa a trabalhar no roteiro do filme, ele consegue verba da Embrafilme para vir filmar o filme em São Paulo, ele pensa em fazer em São Paulo, a história originalmente se passava no Rio de Janeiro, no Morro. E aí ele chega lá e estoura a greve do ABC, ou seja, uma greve muito maior do que aquela greve que estava na história do Gianfrancesco Guarnieri. E aí ele pega o equipamento e o material que ele tinha conseguido financiar com a Embrafilme para rodar o Black Tie e vai filmar a greve que está acontecendo. Ele vai fazer um documentário. Depois ele vê o Black Tie, como é que ele faz, né? E esse documentário do Leon Risman, ele só fica pronto 10 anos depois. O Leon Risman já tinha falecido, em 1990, depois da derrota eleitoral do Lula para o Collor, né? Ele é finalizado pelo Aidan Cooper, que era o cinegrafista dele. Né? Então ele nunca foi visto pelos operários, nem pelo público da época. O envolvimento do elenco, né? Isso precisava ser mostrado. Então, na edição, a gente também colocou a participação dos artistas no movimento grevista, né? Beth Mendes, que era a estrela do filme, teve um papel protagonista, né? De mobilização, de fundação do Partido dos Trabalhadores depois. A Lélia Abramo, que tem um papel assim, que eu tive que criar um efeito para botar ali a fala da Lélia Abramo, que ela foi buscar o Lula, segundo as suas memórias, foi buscar o Lula na casa dele, que o Lula
estava acabado, não ia mais voltar para a cena política. A história do Brasil seria diferente, talvez. E o Gianfrancesco Guarnieri, claro, que era militante comunista desde os anos 50, quando ele escreveu a peça, né, e continuava ligado ao Partido Comunista Brasileiro nessa época. Né, e o Partido Comunista Brasileiro tinha uma visão meio desconfiada em relação à fundação de um partido dos trabalhadores. Né, achava que aquilo tinha influência da CIA, da Igreja Católica, do Papa João Paulo II, talvez, havia muita desconfiança nesse sentido. Bom, o documentário histórico. Né? Dos documentários, né, eu baixei todos pelo YouTube, essa foi a regra do jogo, né, o que está disponível no YouTube. O YouTube hoje ele é um acervo maior do que qualquer museu da imagem do som. O professor Áureo Buzeto, lá da Universidade da Unesp, né, Universidade do Estado de São Paulo, né, acho que é isso, Júlio de Mesquita, lá em Assis, é um dos principais especialistas de história da televisão no Brasil. Ele comenta que o YouTube subverteu. Acho que só a Cinemateca brasileira tem mais filmes do que os que estão disponíveis no YouTube, em termos de filmes brasileiros, e olha lá. Né? Então, o Museu da Imagem do Som nunca teve acesso. E as emissoras privadas, que têm a sua programação, elas muitas vezes sequer dão acesso ao pesquisador a pesquisar nos seus arquivos. Eu tive o caso de um aluno que estava pesquisando a campanha eleitoral para a presidência em 1989, eu falei, ó, você tem que ir lá na Bandeirantes, né, aqueles debates, os presidenciáveis, né, mediados pela Marília Gabriela, que é um material fundamental. Procura na Veja a data do debate, ele pegou a data, ele tinha todo o mapeamento. Eu queria saber se vocês têm um programa dessa data, assim. Ah, nós temos sim. Ah, e como é que eu faço para consultar? Não, não é aberto para consulta. Não sei se é aberto para compra e venda, a conversa não chegou nesse nível, porque ele não conseguiu sequer negociar, enquanto pesquisador, o acesso a uma fonte que, na nossa opinião, deveria ser pública. Né? Facilitamento das tecnologias. Então, isso que permite que historiadores possam produzir documentários em casa. Né? Se não houvessem arquivos de programas de edição como Adobe Premiere, como Sony Vegas, coisas que a gente trabalha lá no laboratório de imagem e som, né, esses recursos, mas esse vídeo em especial a gente fez questão de produzir exclusivamente no Movie Maker. Talvez seja um recorde mundial, o maior filme já produzido em Movie Maker. 95 minutos e não travou o programa, né? É um programa famoso por travadas. Eu já tive aluno que levou o CPU do computador para a aula porque ele não conseguiu exportar o arquivo, né? Não tinha jeito. Então é claro que isso faz com que nós possamos manipular esse tipo de material e perceber todas as possibilidades de narrativa que retornam para nós como reflexão sobre o nosso próprio trabalho de historiadores. Quer dizer, o nosso texto também é uma edição. Né? Nós recortamos documentos, colamos e costuramos isso dentro de uma explicação. Então, é isso que possibilita historiadores e outros profissionais se utilizarem da linguagem audiovisual para a produção de conhecimento. A questão é que isso gera uma tensão dos dois campos que não estava prevista pela Escola dos Análises. Né? Qual que é essa tensão? Pode tocar. Né? Bom, primeiro, modificação da legislação dos direitos autorais. As corporações passam a exigir direitos autorais sobre a programação veiculada por elas. Né? E aí é uma questão que eu descobri até esse ano, semanas atrás eu lancei aqui na UFSC o meu novo livro, que é Caminhando e Cantando, Imaginário do Movimento Estudantil. Foi um livro que ficou 5 anos no prelo e ao longo desse tempo mudou a legislação. Então as ilustrações que tem no livro, tá, a capa da Veja aqui, colorido e tal,
a editora me avisou que havia um sistema de cobranças para você incluir imagens no livro. Eu falei, mas eu sou historiador, isso é citação de fonte. Não, você tem que pagar. Pagar para quem? Pagar para o fotógrafo. Para o fotógrafo eu acho razoável pagar para o fotógrafo. Ele é o autor da imagem. Então essa imagem foi paga, os direitos, em torno de R$400, tá? Por fotografia. Tá, mas e a Veja? E se eu quiser, sei lá, botar um trecho da reportagem? Não, aí, ó, seguinte, a capa você pode publicar grátis. Mas qualquer reportagem, qualquer fotografia do interior da reportagem, você tem que pagar. Então tem uma aqui que foi paga, que eu não sei se vai parar no bolso do fotógrafo que fez a imagem. Até porque tem uma imagem, que é essa do estilingue, né, que saiu na revista Realidade, e a editora Abril queria me pagar porque ela reproduziu. Mas os direitos autorais eram do Estado do Paraná, de um fotógrafo do jornal Estado do Paraná. Ou seja, aí você quer cobrar sobre a foto divulgada pelos outros só porque apareceu no seu jornal, porque você copiou antes? Né? Então, isso é sintoma de um novo cercamento que está havendo e que afeta diretamente o exercício da nossa profissão. Pode passar o próximo. As produtoras entram com solicitação direta ao YouTube para suspender na plataforma vídeos que se utilizem das produções. Tá? Então, no caso, se é localizado um vídeo que foi produzido, um jornal nacional, por exemplo, eles poderiam rastrear e pedir a suspensão desse documentário, mas eles não o fizeram, né? Talvez porque não tenham localizado. E só antes de falar isso que eu tinha dito das teses e dissertações, eu soube, por exemplo, que numa dissertação sobre Caetano Veloso, que evidentemente, né, dentro da história cultural, você pode pesquisar música popular e tal, e a Paula Lavigne, a produtora do Caetano Veloso, queria cobrar direitos autorais pelo uso de citações das músicas do Caetano naquela dissertação sobre o Caetano. Então, logo, nós vamos ter que pagar pela citação. Se vai fazer uma citação do Bourdieu, tem que pagar direitos autorais por Bourdieu. Isso vai revolucionar completamente a epistemologia. As pessoas vão começar a, sei lá, oferecer gratuitamente, com a esperança que sejam mais citadas a partir disso, talvez, uma propaganda, eu não sei. Bom, no YouTube eu tive dois problemas com a alegação de direitos autorais. E o que foi para mim uma grande decepção e ironia. Tá? Uma é dessa citação do filme Terra em Transe, do Glauber Rocha. O filme, na época que eu fiz, não estava integralmente disponível no YouTube. Hoje está, mas quando eu fiz não estava. O trecho que eu usei estava disponível no YouTube. Então a minha alegação eu usei um trecho que já estava disponível no YouTube. E com isso eu não consegui derrubar a alegação. Então depois eu aleguei que o vídeo era resultado de uma pesquisa acadêmica, que ele não tinha fins lucrativos, que era o que na legislação norte-americana, e aí esse é o problema no direito, porque nós temos uma legislação de direitos autorais no Brasil, mas o YouTube funciona com base na legislação americana, e nós acessamos no Brasil. Então há um problema de soberania, inclusive, aí que não está sendo colocado. E aí eu fui acionado pela Minerva Pictures, a gente vai descobrindo, afinal de contas, quem é que é o detentor dos direitos autorais, ou pelo menos o administrador dos direitos autorais do Glauber Rocha, uma produtora italiana. Tá? Então, o Glauber Rocha fez sucesso na Itália, foi reconhecido na terra do neorrealismo, e aí essa produtora é que arrecada. Bom, o trecho, pode colocar o trecho, ficou nessa qualidade meio pixelizado. Está meio que engatando. Não tem letra aqui. Faz. Você é o campo. Faz. Está dando problema de
leitura, acho que o HD não está rodando na velocidade. Ele que desconfigurou, acho que deve estar meio corrompido isso aqui. É problema da censura. Vamos passar para a próxima, né? O outro filme que foi censurado, o outro trecho, foi Linha de Montagem. Nem precisa mostrar, na verdade, né? A questão é que a alegação de direitos autorais veio da Universal Music, em torno da música Linha de Montagem do Chico Buarque. E eles, com essa alegação, eles suspenderam o som do documentário. Eu levei um cálice da produtora do Chico Buarque, né? E o engraçado é o seguinte, eu não peguei a música do Chico Buarque para usar em outros contextos do filme, que isso eu até fiz com a música do Eles Não Usam Black Tie, né? Que ela serve como leitmotiv, mas eu usei a abertura do filme, então não tinha como impedir que o filme fosse... a citação da abertura do filme, está na abertura do filme. Eu não posso tirar algo que eu vou estar adulterando a fonte fílmica que eu estou citando, né? Enfim, com base na alegação da legislação americana do uso aceitável, fair use, né, eu consegui derrubar a alegação da produtora do Glauber Rocha, né, e a do Chico Buarque. Eu cheguei a ligar, né, pesquisei junto a amigos como é que eu faço para chegar ao Chico Buarque ou a quem administra para explicar o que é o documentário, do que se trata. Então eu cheguei até a Marola Produções, no Rio de Janeiro, onde disseram que lamentavam, que da parte do Chico certamente não haveria nenhum problema. O problema é que a música era em parceria com o Novelli, que eu não conseguia organizar. Mas de qualquer maneira, como eu respondi a contestação e eles não responderam, então o filme foi liberado. Está disponível no YouTube para quem quiser assistir, tá? E para concluir, últimos dois, o depoimento final, que eu acho que é assim, né, o que marca. Vamos tentar ver se ele roda. Sim, sim. Não é um risco. Falando do documentário sobre a região, isso é dar uma entrevista pra gente? Não sei o que eu tenho. Eles querem filmar propriedades assim, normalmente precisa fazer da via pública, né? Se eu pudesse autorizar a gente a filmar dentro da fábrica, seria genial. Não teria condição de a gente fazer uma tomada dentro da fábrica? Tá legal. Eu acho que para fazer tomadas assim, isso é muito interessante conversar com vocês. Não, mas no exterior a gente não tem, a gente está com produção jornalista. Não, no interior sim, evidente seria, mas no exterior uma via pública é a restrição. Graças a Deus, né? E amanhã dentro da fábrica, cada um de vocês vai ter um jornal. Cada um de vocês vai ter um rádio. Pode ver, trabalhador, que segunda-feira, à meia-noite, nós pararemos na fábrica. É isso, né? Bom, gente, o resultado, né, no final, essa citação, ela justamente é quase como uma alegação de defesa. Ou seja, assim como o Leon Risma, filmando, se defrontou com um sujeito que queria censurá-lo, impedi-lo de filmar a rua, dizendo isso aqui é uma via pública, eu fiz uma montagem mostrando, por comparação, que a internet também é uma via pública. Você não pode censurar o uso de material que está livremente disponível na rede, não está fechado num portal que você só acessa com códigos e tal e tal. Então, agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês essa experiência aqui, porque nesse âmbito. Peço desculpas por ter passado um pouco do tempo e dizer que essa é uma luta que ainda está em curso, que ainda está em aberto e que a universidade precisa
discutir as consequências de todo esse processo e como que o conhecimento vai ser produzido e a quem que ele serve. Obrigado.